por herança. Eu sei que algumas pessoas, quando estão fortemente estressadas, eu acho que todos nós passamos por momentos assim, geralmente essas pessoas procuram algum tipo de receita para ficar um pouco mais tranquilo, para ficar um pouco mais calmo, quem sabe, diante de algumas decisões a serem tomadas, diante de algumas adversidades que acabam surgindo no decorrer do dia a dia, comum a todos nós. E quem sabe os antigos, vão receitar algum tipo de suco ou chá para você ficar um pouco mais calmo. Talvez alguns gostam de um suquinho de maracujá, Joana? Outros gostam de um chazinho de capim-limão, erva cidreira, camomila, sei lá, qualquer coisa que deixe a pessoa um pouco mais tranquila diante dos relacionamentos interpessoais, diante das contingências do dia a dia que vão aparecendo, absurdamente vão aparecendo para cada um de nós. Só que essa noite eu quero repartir com vocês uma receita para você não apenas ficar tranquilo, suave, mas para você de fato receber no seu caráter a chamada mansidão que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. E essa é uma receita infalível. Mas antes de tudo, esta noite nós vamos trabalhar com 3 proposições. Primeiro, vamos falar sobre o que é mansidão. Segundo, quais os frutos da mansidão. E por fim, qual é a promessa para aquele que aprendeu a ser manso a partir do Evangelho de Jesus, e não apenas por um determinado temperamento. Então, em primeiro lugar, o que é mansidão? Será que você entende o que é mansidão a partir da perspectiva bíblica, a partir da perspectiva ensinada por Jesus no Sermão da Montanha? E para ser bem didático, eu gosto de sempre reforçar o que não é, porque parece que a gente entende mais o contraste. Então eu começo falando sobre o que não é mansidão. Em primeiro lugar, mansidão não é sinônimo de preguiça. São coisas totalmente diferentes, porque eu não sei se esse termo é comum aqui na cidade de Uberlândia, mas lá em Belo Horizonte, onde eu cresci, quando alguém dizia que você era manso, geralmente era num sentido negativo. É como se alguém estivesse dizendo assim: poxa, cara, você é manso, ou seja, você é um folgado, você é um encostado, um preguiçoso, um indolente. Então você é manso demais, você é que nem pardal de fazenda, você fica esperto. Não é essa mansidão que Jesus está falando. Então, mansidão não é sinônimo de preguiça. Segundo lugar, mansidão não é sinônimo de ingenuidade, porque mansidão não é o mesmo que viver sendo enganado pelas pessoas o tempo todo, viver sendo passado para trás o tempo todo, porque, afinal de contas, ser manso não tem nada a ver com ser bobo. Então não é isso que Jesus também está falando. Terceiro lugar, ser manso não é o mesmo que ser frouxo. Não é nada disso, porque mansidão não tem nada a ver com covardia, com medo, com uma timidez extrema, paralisante. Isso também não é mansidão. E também, meus irmãos, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Porque talvez alguém pode pensar assim: não, fulano ele é manso porque ele tem uma personalidade fraca. Mas isso não tem nada a ver, porque mansidão não é sinônimo de fraqueza. Então a pergunta que eu faço é, portanto, o que é de fato a mansidão ensinada por Jesus? E eu digo que, em primeiro lugar, que mansidão é força sobre controle. Mansidão é poder latente sobre controle. Às vezes você tem capacidade de fazer algo, capacidade de se vingar, capacidade de fazer justiça com as próprias mãos, mas você se contém. Então mansidão não tem nada a ver com fraqueza, mas é força sobre controle, é poder latente. Me lembro que aos 18 anos em BH, servindo ao exército,
Durante os serviços da guarda, tinha que trabalhar com um fuzil, e o fuzil completamente carregado. Mas em momento algum, em nenhum serviço, eu precisei usar aquele armamento, mas ele estava em condições de ser usado. Isso é o que nós chamamos de poder latente. Você tem condições de fazer, mas você decide não fazê-lo, porque você tem o domínio, você tem o controle, tudo depende das suas ações, das suas reações, das suas decisões. Então, é poder latente sobre controle, porque o manso é aquele que tem o domínio de si. Ele tem autocontrole. Ele consegue controlar o seu temperamento. O manso consegue controlar os seus impulsos. Ele consegue controlar a sua língua, os seus desejos, os seus ímpetos. Por isso que Provérbios 16:32 diz que aquele que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Isso é muito interessante, porque para você conquistar uma cidade, aqui é um contexto bélico, um contexto de guerra, certamente para você fazer algo dessa magnitude, você precisa de tropas, de exércitos, você precisa de material bélico. Só que Salomão está dizendo que melhor é aquele que domina a si mesmo, que domina o seu ímpeto, o seu espírito. Esse é mais forte, quem sabe, do que aquele que conquista uma cidade. Então, esse, de fato, é um manso. Então, reforço. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão é força sobre controle. E para sermos mais específicos, no texto de Mateus 5,5, quando Jesus diz: bem-aventurados os mansos, aqui a palavra grega que Jesus utilizou para se referir a um filho de Deus que tem um caráter manso é a palavra praís. E no Novo Testamento, essa palavra praís, ela é traduzida de 3 formas. Ela é traduzida como mansidão, ela também é traduzida como gentileza e também traduzida como humildade. Portanto, o que Jesus está dizendo é que felizes são os mansos, felizes são os gentis, felizes são as pessoas humildes. Felizes são aqueles que são livres da malícia e do desejo de vingança. Felizes são aqueles que conseguem, pelo poder do Espírito Santo, se conter, dominarem a si mesmo. Portanto, a mansidão não é um atributo de quem possui uma personalidade fraca. Mansidão é um atributo daqueles que possuem um caráter forte. Ou seja, a mansidão está presente na vida daqueles que receberam o caráter de Cristo. Isso, de fato, significa ter um caráter forte. Então eu pergunto para você: você se considera uma pessoa mansa a partir do Evangelho? Ou você é daqueles que, não, eu sou do toma lá da cá, mexeu comigo, vai levar de volta, é chumbo trocado? Você se considera uma pessoa gentil e humilde? Você possui os seus instintos, as suas paixões, os seus impulsos sob controle? Será que você é capaz de dominar a si mesmo? Com base no que ensina o nosso Senhor Jesus, você se considera uma pessoa mansa? E sabe onde que você vai encontrar essa resposta? Para saber se você é de fato, a partir do Evangelho, uma pessoa mansa ou não, você vai encontrar essa resposta dentro da sua casa. Ninguém melhor do que aqueles que convivem conosco para nos dar uma resposta sincera. Terça-feira, eu e minha esposa vamos completar 14 anos de casados. E a cada ano que passa, ela está mais mansa, né, meu amor? E eu também, pela graça de Deus. E se essa noite você perguntasse para o seu cônjuge: será que ele tem andado em mansidão? Ou se, quem sabe, nós como igreja entrevistássemos o seu cônjuge: e aí, o seu marido, como é que ele é dentro de casa? Ele é uma pessoa mansa? E aí, minha irmã, e seu marido dentro de casa, será que ele é uma pessoa mansa? Qual resposta nós teríamos como igreja a partir daqueles que convivem com você? Se nós chegássemos para Dona Maria e falei: Dona Maria, como é que é a sua filha dentro de casa? É uma pessoa mansa a partir do Evangelho? Seu José, como é que é seu filho lá? Submisso, manso, tranquilo, obediente? Ou é aquele jovem recalcitrante, chato de galocha?
Será que ao final do culto, se perguntássemos às nossas crianças e falássemos: crianças, como que é o papai e a mamãe dentro de casa? São pessoas mansas a partir do Evangelho? Ou vivem gritando o tempo todo? Gente, eu sou pai. Eu sei que tem hora que, vou te falar, minha esposa está ali, né? Tem hora que a gente se exalta, tem hora que tira a gente do sério, mas nós precisamos viver o que o Evangelho nos ensina. E isso vale para todos nós, porque o melhor ambiente para validar o nosso caráter de mansidão é a nossa casa. Porque se o seu caráter cristão não é aprovado e validado dentro da sua própria casa, não adianta você forçar a barra na igreja ou na sociedade, porque uma hora a casa cai. Porque o nosso lar, ele é como um laboratório onde desenvolvemos e aplicamos as nossas práticas cristãs. Portanto, o melhor lugar para validar o nosso caráter de mansidão é a nossa família, é a nossa casa. Agora, além disso, é importante nós explicarmos algo muito importante, porque de qual tipo de mansidão nós estamos falando? Ou melhor, de qual tipo de mansidão Jesus está fazendo menção? E aqui o texto não está falando de uma mansidão como se fosse um atributo natural. Não tem nada a ver com uns nasceram assim e outros não. Essa mansidão a qual Jesus se refere não tem nada a ver com temperamento. Porque tem gente que às vezes vai sair pela tangente dizendo: não, o fulano não é manso porque ele é mais sanguíneo, ele é mais colérico, e o outro, ele é manso porque ele é mais fleumático, quem sabe, assim como eu. Mas não tem nada a ver com isso. Então, de qual tipo de mansidão Jesus está fazendo menção? Aqui ele faz menção a um tipo de mansidão que é obra da graça de Deus sobre as nossas vidas. É um tipo de mansidão que o Espírito de Deus produz dentro de nós. Ou seja, não vem de você, vem do Espírito Santo. Entenda isso. Nenhum ser humano é naturalmente manso. Porque de acordo com a Escritura, todo ser humano nasce em pecado. Todo ser humano nasce com uma natureza egoísta, orgulhosa, propensa à agressividade. Por isso, repito, nenhum ser humano é naturalmente manso. Por isso a Bíblia nos ensina que a verdadeira mansidão é um fruto que o Espírito Santo de Deus faz brotar dentro de nós. Conforme Paulo ensina aos Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então ninguém consegue viver a vida cristã com as próprias forças. Todos nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita a viver a vida cristã. Então a mansidão é uma evidência inquestionável da habitação do Espírito Santo na vida de um ser humano. Por isso, repito, a verdadeira mansidão não é algo inerente ao seu nascimento, mas inerente ao seu novo nascimento em Cristo Jesus. Não é algo inerente ao seu temperamento ou personalidade. A mansidão não é um atributo natural. Ela é obra da graça de Deus, é um fruto que o Espírito Santo faz brotar em nossas vidas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo. É isso que o Evangelho faz com cada um de nós. Portanto, recapitulando, nós entendemos o que é mansidão. Mansidão é força sobre controle, é poder latente sobre controle, aonde entendemos que essa palavra grega praís é traduzida como mansidão, gentileza e humildade, entendendo que mansidão é obra da graça de Deus sobre nós, é um fruto que o Espírito Santo faz brotar no nosso caráter, de uma maneira muito espontânea e natural. Agora que já entendemos o que é mansidão, também precisamos abordar em segundo lugar quais são os frutos da mansidão presente na vida cristã. Ela vai trazer consigo os seus resultados, ela vai desaguar em algumas ações, em algumas experiências comunitárias. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer que um dos frutos de quem tem um caráter manso é a submissão. Porque todo ser humano verdadeiramente manso possui facilidade em se submeter.
Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Jesus é manso. E ela também nos ensina que ele sempre caminhou em submissão à vontade do seu Pai. E da mesma forma, meus irmãos, com a mesma intensidade, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Porque o cristão verdadeiro, ele não se rebela contra Deus. Ele não murmura contra o Criador, mas ele caminha em submissão e obediência à Escritura. Ele aceita de bom grado a vontade de Deus. Portanto, quem é manso se submete com facilidade. E eu não estou falando apenas se submeter à palavra de Deus, mas também se submeter às autoridades constituídas. Quem é manso não tem dificuldade com submissão. Isso é um dos frutos da mansidão presente em nossas vidas. Além do mais, um outro fruto da mansidão que se torna bem evidente na vida de algumas pessoas é a ausência de conflitos e confusões. Você quer viver longe de conflito e confusão? Aprenda a ter um caráter manso. Porque a mansidão, meus irmãos, ela nos livra de conflitos desnecessários. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa mansa envolvida em problemas, muitos problemas, porque num relacionamento interpessoal, a pessoa mansa, ela é lenta para reivindicar direitos, e ela é rápida para cumprir deveres. A pessoa mansa, ela sempre concede ao outro o direito de escolha. É mais ou menos o que aconteceu entre Abraão e Ló. Houve um conflito, houve uma contenda, mas ele deu o direito de escolha. O manso, ele comporta dessa forma. Manso é alguém que tem a habilidade de discordar sem ofender. O manso consegue fazer isso. Ele pode não concordar com a pessoa, mas ele consegue discordar de alguém com classe, sem agredir, sem ofender ninguém, sem ser desagradável, sem ser constrangedor. O manso é alguém que, se preciso for, ele sofre o dano pelo bem dos relacionamentos. Porque, de acordo com o Evangelho, o manso é aquele que paga o mal com o bem. Ele não se inflama com facilidade. O manso é aquele que se parece com Cristo Jesus, é aquele que dá outra face, é aquele que ama os seus algozes, é aquele que ora por quem lhe persegue. Esse é o manso. É poder latente sobre o controle. E por que que o manso, às vezes, ele é capaz de sofrer alguma injustiça? Porque o manso é aquele que, mesmo tendo condições de fazer justiça com as próprias mãos, ele decide confiar na justiça que procede do alto. Ele é capaz de sofrer injustiça, porque um dia sabe que a justiça de Deus virá sobre todos nós. Ele é capaz de dar a outra face, porque sabe que um dia esse tapa vai ser julgado pelo seu Pai que está nos céus. Então ele se comporta de uma maneira mansa. Ah, como a igreja precisa de cristãos mansos, com o mesmo caráter de Cristo Jesus. E isso é uma evidência, é um fruto, é um desdobramento da mansidão que Cristo nos ensina. Posso destacar também um outro fruto da mansidão, o que nós vamos chamar de paz de espírito. Paz de espírito, porque todo aquele que recebeu uma mansidão que vem do Espírito Santo se torna uma pessoa bem resolvida. É a pessoa que tem paz de espírito. É alguém que tem consciência e convicção da sua nova identidade em Jesus. É a pessoa que sabe quem é em Deus. Ela não precisa de aprovação de terceiros, ela é bem resolvida. Por isso todo manso tem espírito paciente. Ele é alguém que sabe esperar o tempo certo para cada coisa. O manso é alguém que não se ressente, é alguém que não guarda rancor, é alguém que, sem amargura e de forma amigável, é capaz de suportar as cargas pesadas que lhe são impostas. Sabe por que o manso tem paz de espírito? Porque o manso, ele nunca se rende às provocações. E às vezes a gente se rende fácil às provocações, principalmente nas mídias sociais. O
caráter cristão manso, ele é inalterável diante de uma ofensa sofrida. Porque mansidão é quando você não permite que a atitude dos outros determine a sua. O que os outros fazem, isso é responsabilidade deles diante de Deus. Mas eu não vou permitir que a atitude de terceiros determine as minhas. Porque a minha vida está fundamentada na Escritura Sagrada e não naquilo que outros dizem ou fazem ao meu respeito. Se o outro fez o mal, a Bíblia me ensina a responder com o bem. Então a minha vida está fundamentada na palavra de Deus. E isso é espírito de mansidão, isso é ter paz de espírito. Olhando para a Escritura, a gente pode destacar algumas pessoas que foram referências em mansidão. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, reconhecemos que Moisés é a maior referência humana de mansidão na Antiga Aliança. Pois o próprio Deus diz em Números 12, verso 3, que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Olha só, Deus está afirmando que no Antigo Testamento não havia ninguém sobre a face da terra que fosse mais manso do que Moisés. Mas pela própria história, ao ler os primeiros capítulos de Êxodo, nós entendemos que nem sempre foi assim. Porque Moisés, na sua juventude, ele se achava autossuficiente, pois ele se comportou de maneira impetuosa, de maneira obstinada. Pelo relato bíblico, nós sabemos que Moisés, na sua juventude, ele cometeu um homicídio, ele tirou a vida de um egípcio. E foi a partir daí que Moisés começou a passar pelo processo de Deus. Deus permitiu que Moisés ficasse 40 anos, lá isolado no deserto de Midian, apacentando um rebanho de ovelhas, e foi provavelmente ali que Moisés aprendeu a ser manso, aprendeu a ser paciente, aprendeu a ser submisso à vontade de Deus. Então, Moisés não era manso, mas ele se tornou a pessoa mais mansa daquele tempo. E isso nos ensina que se Deus transformou um homicida na pessoa mais mansa do Antigo Testamento, certamente hoje Ele pode fazer isso com cada um de nós pelo poder do Espírito Santo. Basta crermos, porque tem gente que diz: pastor, eu não consigo ser manso, pastor, eu sou sanguíneo, eu sou do toma lá da cá, eu não tenho paciência, pastor, tenho temperamento forte, eu sou mais esquentadinho, então eu não consigo ser manso. Meus irmãos, na verdade, nenhum de nós consegue. Nenhum de nós consegue ser manso por vontade própria. Mas o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, pode todas as coisas para a glória de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Ele faz brotar em nós um caráter de mansidão e gentileza. É o testemunho de Moisés. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós temos a nossa maior referência de mansidão, que é o nosso próprio Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. E em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Aqui o Mestre nos convida a aprender com Ele. Por isso, nessa noite, decida se tornar um aluno de Jesus. Torne-se um discípulo dele. Matricule-se na escola da humildade, na escola da mansidão de Cristo. Essa noite eu disse que te daria uma receita para você, de uma vez por todas, aprender a ser manso. Meus irmãos, e a receita é essa: passe mais tempo com Jesus. Passe mais tempo com a sua palavra. Porque quanto mais tempo você passar com Jesus num relacionamento sincero, mais humilde você vai se tornar, mais manso o seu caráter vai ser. E essa receita é infalível. Aprenda com Jesus, seja inspirado por Ele, passe tempo com Ele em oração, passe tempo meditando nas palavras dEle, até que você fique parecido, porque o desejo de Deus é que os filhos se pareçam com Cristo.
Então o mestre está nos convidando, aprendam comigo, ou seja, passem tempo comigo, leiam a minha palavra, porque assim vocês vão receber do meu caráter. O próprio Espírito vai fazer isso brotar espontaneamente dentro de nós. É fruto do Espírito. E a metáfora bíblica, ela é perfeita, porque todo fruto, ele é espontâneo. Você não olha para uma goiabeira e vê ela gemendo, fazendo força para frutificar. O fruto, ele vem naturalmente. Então, o caráter manso não é obra das nossas próprias mãos, não é com a nossa própria força. Não adianta você se esforçar para ser santo, mas é você se relacionar com Jesus e o fruto vai aparecer espontaneamente dentro de você. Agora, se você se afasta de um relacionamento pessoal com Jesus todos os dias, meu irmão, você nunca vai aprender a mansidão e esse caráter não vai fazer parte da sua vida. Então, o mestre está convidando a cada um de nós: ei, vem para perto. Aprende comigo. Se fosse hoje, Jesus ia falar: arrasta para cima, escreve no meu canal, mas aprende comigo de alguma forma. É Ele quem nos convida: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a gente entende o que é mansidão, a gente reconhece que existem frutos provenientes de um caráter manso e, por fim, existe também uma promessa para aqueles que receberam de Deus esse caráter manso. Eu amo as promessas bíblicas. E aqui, quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, aqui ele apresenta a promessa. Só que, além do mais, quando Jesus disse isso, ele estava com o Salmo 37 em mente. Pastor, como que você sabe que Jesus, quando falou isso, estava com o Salmo 37 em mente? Eu tive um sonho. Claro que não, né, irmão? A Bíblia diz, o Salmo 37, verso 11, diz o seguinte: os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. E Jesus era judeu, ele conhecia o Antigo Testamento. Ou seja, biblicamente, meus irmãos, existem promessas para aqueles que se tornam mansos pelo poder regenerador do Espírito Santo. Os filhos de Deus que caminham em mansidão possuem a promessa de que vão herdar a terra e terão abundância de alegria e paz. Isso é uma promessa para nós como igreja. A terra é nossa herança. E essa bem-aventurança proferida por Jesus no primeiro século, aquilo, naquele contexto cultural e religioso, foi um grande choque para todo mundo. Eu digo isso porque as bem-aventuranças de Jesus foram amplamente registradas por Mateus. E há um certo entendimento que Mateus escreve esse evangelho para os judeus. E os judeus, no primeiro século, habitavam na região da Palestina. Eles estavam habitando em uma terra que havia sido dominada pelo Império Romano. Então, com isso, o judeu, no primeiro século, eles estavam esperando o Messias. Mas eles esperavam um Messias diferente. Eles queriam um Messias político. Eles estavam aguardando um Messias libertador, com poder militar, o qual pudesse subjugar o Império Romano e conquistar novamente a terra para o povo de Deus. Então, naquela época, meio que os judeus estavam aguardando um Jesus que fosse faca na caveira, que chegasse ali com a tropa de elite, subisse o morro e tirasse César do comando. Só que não foi assim que aconteceu. Porque olhando para os evangelhos, Jesus ele não veio com um poder bélico. Ele não veio com poderio militar. Ele não veio com espadas. Jesus não veio com violência e agressividade, mas ele veio com humildade e mansidão. Ou seja, ele nos deu o exemplo e também nos deixou a promessa, dizendo: felizes são os mansos, porque são esses que vão herdar uma terra totalmente restaurada e redimida para a glória de Deus. Nós já sabemos que mansidão é uma bem-aventurança que está na contramão do mundo. Porque o mundo acredita que quanto mais agressivo você for, mais força você vai demonstrar. Eles ensinam lá fora que somente as pessoas agressivas, fortes e poderosas é que vão conquistar e dominar a terra. Portanto, na perspectiva do mundo, na perspectiva desse sistema anti-Deus, somente os agressivos e violentos vão conquistar a terra.
Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Porque Jesus não disse que bem-aventurados são os agressivos e violentos. Ele não disse que bem-aventurados são os poderosos dessa terra, mas disse que felizes são os mansos. Esses vão herdar a terra. E aqui Cristo está nos ensinando que a terra é uma herança dos filhos de Deus. Ou seja, a terra não é algo que conquistamos com violência, mas é algo que em mansidão nós recebemos por herança. Por isso que o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Ou seja, tudo aquilo que pertence ao Pai também vai pertencer aos filhos. Portanto, os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo aquilo que pertence ao Pai. E o pleno cumprimento dessa promessa está reservado para o tempo vindouro, para o futuro. Quando Cristo vier em sua glória, os mansos herdarão um universo completamente renovado, onde a justiça vai habitar para sempre. Um dia os mansos irão desfrutar de uma terra totalmente restaurada e redimida por Deus. Habitaremos em um novo céu e uma nova terra, onde reinaremos com Cristo Jesus. Isso é uma promessa para nós como igreja. E nós aguardamos isso ansiosamente, por esse grande dia. Tomara que pudesse ser hoje, que pudesse ser essa semana, e que o nosso desejo seja esse, que a gente não possa desejar mais nada além da volta do nosso Senhor, para reinarmos em glória com Ele por toda a eternidade. Temos que clamar por isso, temos que orar por isso, temos que contemplar a face do nosso Deus, até que nada mais importe para nós, porque tudo que nós mais desejamos com a igreja é esse dia, onde toda injustiça, toda violência, todo pecado vai ter um ponto final, e todas as coisas vão ser restauradas para a glória de Deus Pai. Por isso eu encerro, lembrando vocês que no tempo presente, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão é poder latente sobre controle. Portanto, meu irmão, seja manso, sem deixar de ser forte, sem deixar de ser firme em suas convicções. Porque o cristão manso é aquele que consegue ter coração de cordeiro sem perder cara de leão. A mansidão é um grande benefício para as nossas relações. A mansidão é um grande benefício para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida e convivência eclesiástica. É uma das características mais belas da vida cristã. É um distintivo na vida daqueles que receberam a presença do Espírito Santo em seus corações. Eu não sei como você tem vivido no seu ambiente de trabalho, não sei como tem sido o seu comportamento ou o seu caráter dentro da sua casa, eu não sei como tem sido o seu comportamento no seu matrimônio. O que eu sei é que se você está precisando de mansidão, se você está precisando aprender a ser manso em seus relacionamentos, a receita infalível é Cristo. E nada além de Cristo. Ele nos é suficiente, porque somente em Cristo você é selado com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem faz a mansidão brotar dentro de cada um de nós. A mansidão que Cristo tem para te dar pode mudar toda a sua vida. Pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua família, pode mudar os seus relacionamentos interpessoais. Portanto, grave isso no seu coração. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, felizes os que caminham em gentileza, felizes os que se comportam de maneira humilde, felizes os que não alimentam no coração um desejo de vingança, felizes aqueles que têm autocontrole, que conseguem se conter, felizes aqueles que têm esse poder, essa força latente sobre controle. Felizes são os mansos, porque são esses que naquele grande dia vão herdar a terra para reinar com Cristo por toda a eternidade. Se você puder, feche os seus olhos por um instante. Feche os olhos, mas abra o seu coração. Pai, eu quero
nessa noite humildemente, Pai, te pedir que a Tua graça mais uma vez seja derramada sobre nós. Nós sabemos que esse caráter manso, ele não brota em nossas vidas por meio dos nossos esforços, por meio da nossa capacidade ou habilidade humana, não está em relação com o nosso temperamento, mas é obra da Tua graça nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, Pai, eu te apresento cada vida aqui presente. Eu oro, Pai, por aquele marido que ainda precisa aprender a caminhar em mansidão. Eu oro por essa esposa. Eu oro por esse pai, Deus, por essa mãe que precisa receber mais do Teu caráter e estar mais perto do Senhor. Eu oro por essa criança, esse jovem, esse adolescente, ó Deus. Eu te peço que nessa noite, Pai, o Senhor nos batize com um caráter de mansidão. E que de maneira soberana o Senhor venha nos atrair para ir mais perto de Ti, Deus, porque nós queremos aprender o caminho da mansidão, o caminho da humildade. Arranca de nós toda soberba, nos dê paz de espírito, nos dê consciência da nossa nova identidade em Cristo de Jesus, porque hoje em Ti, Pai, nós sabemos que somos Teus filhos amados, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, e que o Senhor nos dê coragem, para que todos os dias venhamos investir tempo no lugar secreto, aonde nós temos profunda comunhão contigo, aonde estamos longe das plataformas, aonde ninguém consegue nos observar, mas estamos diante apenas do Teu olhar. Que possamos nos aproximar da Escritura todos os dias, e que assim o nosso coração esteja aquecido, que o nosso espírito seja renovado, que haja expansão de entendimento, que haja crescimento espiritual, que possamos avançar. Então livra-nos de toda apatia espiritual. Arranca de nós tudo aquilo que nos arranca do Senhor, mas muda as nossas vidas nessa noite. Pai, nós queremos, Senhor, parecer com Cristo Jesus. E nós sabemos que isso só é possível por meio do Teu Espírito. Portanto, Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações, enche as nossas vidas, até que o Teu caráter, Senhor, seja visto em nós. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. Aviva a Tua igreja, Pai, e que o vento do Teu Espírito sopre sobre nós, trazendo direção, trazendo mudança de caráter, trazendo um novo estilo de vida para a Sua glória, Pai. Mas nós precisamos de Ti nessa noite, Deus. Eu te peço, começa nas nossas casas, Senhor. Começa no nosso jeito de tratar o cônjuge, os nossos filhos. Começa dentro das nossas casas, porque ali é o laboratório onde tudo começa. E assim, Deus, ao passar do tempo, isso vai sendo refletido na vida da igreja, na nossa cidade, nos nossos parentes, no nosso trabalho, na nossa escola. E que no fim de tudo a glória seja unicamente Tua, Deus. É o que te pedimos nessa noite para a Sua glória, em nome de Jesus. Ainda com olhos fechados, se você puder ficar de pé no seu lugar, eu queria que você repetisse comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, ela gerou fé no meu coração. Por isso, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de uma velha vida. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque hoje eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Ainda de olhos fechados, se você que está aqui essa noite se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alta. Eu queria orar por você. Você que nessa noite entrega a sua vida a Cristo Jesus, você que se identificou com essa oração, aí no seu lugar, levante a sua mão bem alta. Porque é tempo onde Deus faz novas todas as coisas. É um tempo onde Ele transforma o nosso caráter, onde Ele muda a nossa vida por completo. Porque se não for pelo Espírito Santo, meu irmão, não adianta você forçar, não adianta você espernear.
Você vai conseguir talvez 3 dias, uma semana, um mês, mas não mais que isso. Uma hora você vai estourar de novo. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Então, sendo assim, já que ninguém levantou a mão, eu tenho um entendimento de que todos nós temos certeza da vida eterna. Quem tem certeza da vida eterna aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Glória a Deus por isso. E já que você tem certeza da vida eterna, que todos os dias você se aproxime do Mestre, porque a receita que eu disse no início é Ele. Ele é a fonte. Dele vem o verdadeiro caráter de mansidão que nós precisamos, que eu preciso. E que todos os dias você possa viver essa verdade para a glória de Deus. Que lá no seu trabalho as pessoas comecem a te enxergar de uma maneira diferente. Fala assim, poxa, esse cara está diferente. Ele era do toma lá da cá, ele dava uma resposta para todo mundo, mas agora ele está muito diferente. Tá uma coisa estranha com ele acontecendo. Essa coisa estranha é o Espírito Santo mudando o nosso caráter e fazendo Deus ser glorificado, não aqui dentro desse prédio, mas lá fora, onde nós precisamos testemunhar o Evangelho de Jesus. E que assim seja com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver quantos mansos nós temos aqui essa noite. Amém? Amém, maridos? Amém, esposas? Amém, mulheres? Até naqueles dias. Nem todo mundo falou amém. Vamos encerrar o culto. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que vocês vão em paz, uma semana abençoada e de muita mansidão para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês, meus irmãos.